Olá, meus amigos e irmãos. Muito bom estarmos juntos, mesmo que unidos à distância, mas unidos através de uma amorosidade. Vamos fechando os nossos olhos, respirando fundo, relaxando o nosso corpo físico, sentindo toda a amorosidade dessa espiritualidade bendita que muito antes de nós já estávamos aqui, preparando esse ambiente para nos receber. Vamos sentindo a presença do nosso mentor, que nos envolve, nos abraça, está sempre junto de nós. Vamos sentindo a presença de Joana de Ângeles, Irmã Rosário, mentoras dessa casa, que estão sempre de braços abertos para nos receber e em qualquer lugar que estejamos, estão prontas a nos ajudar. Vamos sentindo a presença de nossa doce mãezinha, que nos envolve em seu manto azul, acalmando as nossas mentes, os nossos corações, fortalecendo a nossa capacidade de amar e de perdoar. Junto com nossa mãezinha, vamos chegando até o Mestre Jesus. Esse nosso irmão, nosso guia, nosso modelo, que tantos exemplos nos deixou e nos ensina a todo instante. E vamos olhando adiante, seguindo e visualizando o nosso Pai maior, esse Pai de luz, de amorosidade, que derrama suas bênçãos sobre nós, a cada dia, a cada instante. E a Ele dizemos: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino. Seja feita a sua vontade, Pai, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa, Senhor, as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não deixeis que caiamos em novas tentações, mas livra-nos, Senhor, de todos os males, principalmente daquele que reside dentro de nós. Que assim seja. E assim, harmonizados e tranquilos, vamos nos preparando para receber o passe coletivo que cada um necessita. Vamos pedindo, mantendo-nos os olhos fechados, ficando bem tranquilos. Vamos nos ligando às equipes espirituais de tratamento da casa, que já estão presentes no ambiente. Aos assistidos em tratamento de P2, que se liguem com as equipes desse passe, sentindo a projeção de luz azul envolvendo o sistema nervoso central, tratando e harmonizando todos os chakras, um a um, situados ao longo de toda a coluna vertebral, trazendo serenidade e equilíbrio. Aos assistidos de tratamento de CH, que se liguem às equipes espirituais deste passe, sentindo a projeção da luz rosa, que envolve suavemente cada assistido em muito carinho e muito amor, trazendo paz, sentindo os corações serenando e se harmonizando. Que assim seja. Aos assistidos do tratamento de P3B, que se liguem com as equipes desse passe, rogando a projeção da luz branca do Cristo, envolvendo encarnados e desencarnados aqui presentes. Que a luz azul envolva o coração e a mente de cada um. E pedimos às equipes espirituais que façam um corte de ligação que se fizer necessário, através da luz laser, e que a projeção azul envolva o sistema nervoso central, periférico e neurovegetativo. Que a luz rosa clara envolva o cardíaco, aumentando os bons sentimentos. E que a luz amarela atinja o nosso frontal, nos trazendo bons pensamentos, força de vontade e aumentando a nossa ligação com o mentor individual. Neste momento, vamos nos envolvendo cada assistido numa cúpula rosa clara brilhante, da cabeça aos pés,
para que o tratamento se fixe até quando for necessário. Que assim seja. Aos assistidos de P1 e P3A, que se liguem com as equipes médicas espirituais. E uma luz verde envolverá todo o organismo físico e espiritual dos assistidos, tratando cada célula individualmente, aonde for necessário, devolvendo a saúde e o funcionamento adequado, projetando as cores do arco-íris, envolvendo os assistidos para alcançarem o fortalecimento físico e espiritual. Que assim seja. E pedimos, todos nós, encarnados e desencarnados, que sejamos envolvidos nas bênçãos amoráveis do Cristo e cada um permaneça em cúpula protetora relativa até o tratamento no seu retorno quando for necessário. Agradecemos às equipes espirituais pelos tratamentos e abrindo bem as nossas mentes e corações para receber a palestra de hoje com a Mariana. Que assim seja. Olá, meus queridos e amados irmãos. Que alegria poder estar aqui novamente, partilhando um pouquinho das reflexões do Evangelho com vocês. Ainda estamos no formato online, porém temos a certeza que em breve poderemos nos reencontrarmos, dividirmos a alegria de estarmos nesta casa bendita, no amparo dessas mentoras tão amadas. Desejo que todos estejam bem em seus lares, assim como seus familiares, as pessoas que vocês amam, que todos se encontrem em verdadeira paz. E hoje, com muito carinho, vim aqui partilhar um pouquinho das reflexões sobre um tema muito gostoso de conversar, de ouvir, que é sobre o amor. O tema da nossa palestra especificamente é: o amor cobre uma multidão de pecados. Esta linda frase, que se encontra na primeira epístola de Pedro, e que traz uma interpretação extremamente profunda e importante de fazermos nos tempos atuais. Porque quando falamos que o amor é capaz de cobrir uma multidão de pecados, devemos entender os pecados como sendo as pessoas, as situações difíceis, mas que enfrentamos no nosso dia a dia, tanto em relação ao outro, como em relação a nós mesmos. E aí deixa claro que o amor é a virtude soberana capaz de cobrir todo o mal, todo o problema, toda a angústia, todo o sofrimento, todo o erro que alguém possa ter cometido, ou que nós mesmos tenhamos cometido. O amor é a virtude maior, tanto que muitos expositores dizem que se resumirmos todo o Evangelho de Jesus em amarmos a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo, estaremos ali resumindo e exemplificando todos os ensinamentos de Jesus. E sabemos que o amor realmente cobre toda e qualquer situação difícil que venhamos a enfrentar. Na verdade, o amor, meus irmãos, é o único caminho
para o bem. É o único caminho para enfrentarmos o nosso dia a dia. E por que é importante pensarmos nisso hoje? Pela situação que todos estamos vivendo. Um período de pandemia que trouxe como consequência um período muito difícil em nossa vida. Todas as famílias, todas as pessoas estão passando por alguma dificuldade, ou passaram, ou ainda estão, como perdas de pessoas amadas, como dificuldades envolvendo a saúde, os cuidados de saúde, dificuldades quanto à colocação profissional, quanto a emprego, quanto à condição financeira, pois muitos tivemos problemas em relação à nossa área de atuação de trabalho. Muitos tiveram problemas em relação a convívio familiar, convívio afetivo com seus companheiros, companheiras, com os filhos, porque fomos forçados pela vida a convivermos 24 horas do dia com as pessoas que amamos. Problemas relacionados também ao nosso estado emocional. Quantos irmãos estão passando por dificuldades de depressão, ansiedade, angústia, medo, pânico? E também como está difícil a convivência com o outro. Muitos irmãos em desequilíbrio, sendo pessoas difíceis no convívio do dia a dia, pessoas mais intolerantes, pessoas mais nervosas, irritadas, pessoas muitas vezes alteradas no seu estado emocional e físico. Então, com certeza, isso todos concordam comigo, que estamos passando por um período difícil dentro do nosso processo evolutivo, dentro da evolução da humanidade, porque essas dificuldades, elas não são específicas para nós. Essas dificuldades fazem parte da necessidade evolutiva que o planeta está passando, que a humanidade está passando. E aí aquela reflexão muito comum de que, mas olhe para o lado, tem pessoas pior que você, tem pessoas mais sofridas que você. Ok, eu concordo com essa colocação. Temos sim que ser caridosos, humildes, de olhar para o lado e ver que temos irmãos com grandes necessidades. E assim até valorizarmos as coisas boas que temos em nossa vida. Mas também não podemos deixar de ter um olhar interno e pensarmos que aquilo que eu estou passando é um grande sofrimento para mim. Mas o meu vizinho, eu tive uma perda na família, eu estou sofrendo. Meu vizinho teve 4 perdas na família. Tudo bem, nos solidarizamos com a perda do outro, amparamos, vibramos por ele, mas a minha dor está doendo. A minha perda está doendo. E nós temos que ser respeitosos com o nosso problema também. Temos que ser caridosos, humildes com o do outro. Mas também temos que olhar para dentro de nós e olharmos aquela dor que estamos passando como sendo hoje, essa minha dor, essa minha preocupação, eu também tenho que acolher, eu também tenho que cuidar. Porque está lá, eu disse agora há pouco, amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Então também não adianta amar o próximo, resolver o problema do próximo e não resolver o meu, e não cuidar de mim. Então nós temos que ser amorosos para com todos, incluindo a nós mesmos. E esses momentos difíceis que
como eu disse, todos nós estamos passando, faz muitas vezes nós termos dificuldade de mantermos a nossa fé, de desânimo em relação à nossa espiritualidade. Aquele ditado, por que comigo, Senhor? O que eu fiz para merecer isso? A pergunta que nós temos que fazer é, Senhor, por que não comigo? Porque eu não poderia estar passando por isso. O que eu tenho de melhor que as outras pessoas que eu não poderia estar passando por isso? Vamos encarar, vamos enfrentar. Os tempos difíceis também fazem termos a necessidade de parar para refletir sobre a lei de causa e efeito. O que eu estou plantando na minha vida nesse período difícil? Então, eu estou passando por um momento difícil, por exemplo, com o meu companheiro ou com a minha companheira em casa. Devido ao convívio, devido às frustrações, à rotina, qualquer outro motivo. O que eu estou plantando que a lei do livre-arbítrio vai fazer eu colher? Eu estou nesse momento difícil plantando compreensão, tolerância, acolhimento, amor, respeito à individualidade de cada um? Ou, nesse período difícil, eu estou plantando mais pepino ainda na minha vida, sendo desrespeitosa, orgulhosa, manipuladora ou qualquer outro defeito moral que são colocados à prova nesses períodos difíceis. Porque se eu estou sendo desrespeitosa, orgulhosa, qualquer coisa de negativo para com o meu próximo, a lei de causa e efeito é uma lei natural e divina. Em algum momento eu vou ter que me refazer com essa pessoa. Eu vou ter que vivenciar o contrário disso, que é o amor, o bem, a caridade, a tolerância, a humildade, a honestidade. Então, meus amores que estão me ouvindo, cuidado. Cuidado com aquilo que está sendo feito nesses períodos difíceis da vida. São nesses momentos que nós temos que provar a nossa fé, a nossa confiança em Deus, que é Pai amoroso, bondoso, ama seus filhos e não permite que ninguém venha para sofrer. O sofrimento na terra, ele é real. Ele ocorre sim, mas na maioria das vezes é só o resultado das nossas próprias ações. Também das nossas ações passadas, de outras vidas, sim, mas das nossas ações. E esses sofrimentos, eles são necessários para a nossa evolução, para vencermos as dificuldades da vida. Portanto, num olhar muito claro e muito divino, os períodos difíceis e os sofrimentos que vivemos são bênçãos, são presente do Pai amoroso em nossa vida. Quando nos permite nos refazermos com uma pessoa difícil, vivenciarmos novamente uma lição não aprendida, porque o Pai ama tanto a nós e confia em nós, que vai lá e fala, vai filho, tenta de novo. Aí a gente vai e dá com a cara na parede e faz besteira. Aí o Pai amoroso vai lá e fala, ok, você não aprendeu, vamos lá, vamos repetir a lição. E repete a lição de novo. Aí chega aos assistidos aqui e começa a chorar pelos cantos, dizendo, ai, mas a lição não para de se repetir,
Nossa, mas eu não paro, olha, parece que eu atraio o chefe ruim na minha vida. Oi? Então aprenda com aquele que está passando pela sua vida agora, para que a lição não tenha que ficar se repetindo, porque vai se repetir, e isso é uma bênção, até que a gente aprenda. Quem é pai e mãe sabe bem o que eu estou dizendo, porque nós fazemos isso com os nossos filhos. Se eles precisam aprender uma lição, o que nós fazemos por amor? Repetimos, repetimos, até que a criatura aprenda. E quando ele aprende, ufa, cumprimos a nossa missão. Então olhem esses períodos turbulentos, difíceis, que cada um passa na sua vida interna ou na sua vida externa, como uma bênção do Pai. Um presente de Deus para a nossa própria evolução. Uma vez eu ouvi uma mensagem mediúnica aqui da nossa casa, quando estávamos fazendo um tratamento de saúde, em que uma das mentoras disse que os problemas de saúde que passamos é uma bênção. São processos, na maioria das vezes, de livramento, que aquele espírito, na maioria, pediu ou concordou em passar. Então, para que tanto sofrimento? Também uma vez eu ouvi e repasso para vocês uma frase aqui na nossa casa que me marcou muito e gosto sempre de repetir. Eu ouvi assim: o sofrimento é opcional. Quando eu ouvi isso, eu levei um choque. Hã? Sofrer é opcional? Não entendi. E isso me trouxe profunda reforma íntima, que divido com vocês nesse momento. Passar por provas e expiações é uma necessidade evolutiva de todos nós. Por isso que vivemos ainda em um planeta de provas e expiações. Porque é através destas provas que alcançamos a melhora moral, espiritual que precisamos. Agora, como nós vamos passar por essa prova? Isso sim é opcional. Isso tem a ver com a maturidade espiritual, a maturidade psicológica, a maturidade moral de cada indivíduo. Às vezes nós encontramos pessoas, por exemplo, que estão vivenciando a luta contra uma doença. Como, por exemplo, vou citar as pessoas que estão lutando, que são muitos irmãos, contra o câncer, fazendo um tratamento de câncer, que é um tratamento muito sofrido. Há aqueles que o sofrimento se torna maior do que a própria doença. E há aqueles que enfrentam com fé, com sabedoria, até com gratidão pelos momentos bons que aquele tratamento está trazendo. Porque tudo na vida tem um lado bom. Existem famílias que estavam separadas, brigadas, discutindo, e que um tratamento assim de saúde uniu a família novamente. E tem pessoas que têm a capacidade moral de olhar o bem, de olhar o lado bom da situação, olhar o aprendizado que teve com aquilo. E tem pessoas que têm o dom de olhar só o lado negativo da vida. De ver negatividade em absolutamente tudo. Ai, hoje estou com um leve resfriado, com a unha encravada, com dor de cabeça, parece que está morrendo, né? Não pode nem levantar da cama para pegar um copo de água na cozinha, tem que ficar pedindo para os familiares tudo. E há aqueles que estão com dores físicas ou dores morais,
dores psicológicas imensas. E a pessoa consegue colocar sua dor no bolso e ir acolher a dor do outro. Lembra? Nosso amado Chico Xavier dizia: quem enxuga a lágrima do outro não tem tempo para chorar. Isso é humildade, isso é amor. E é isso que Jesus espera de nós. Existe alguma passagem no Evangelho onde Jesus falou assim para os seus discípulos: meus queridos discípulos, hoje vou ficar quieto em casa porque não estou bem. Se virem. Não. Por maior que sejam suas preocupações, suas dores físicas, lá estava ele, acolhendo e ajudando o próximo. Ah, mas Mariana, eu estou muito distante disso, está falando de Jesus, está falando de Chico Xavier. Sim, até concordo. Ainda somos espíritos muito imperfeitos. Porém, somos espíritos em busca da perfeição. Então, não dá para encostar e ficar reclamando. Ah, mas isso é coisa de Madre Teresa de Calcutá, de Chico, de espírito de luz. Ok, eu ainda não sou um espírito de luz, eu ainda sou encardida. Ainda não tenho essa luz toda, mas eu sou um espírito em evolução. Então eu vou tentar fazer o meu melhor hoje. E qual é a única forma que o Evangelho nos orienta de resolvermos todas essas encrencas que eu estou comentando? E mais todas as outras que vocês devem estar pensando. Qual é o único caminho, meus queridos irmãos? Só existe um. É o caminho do amor. Porque realmente o amor cobre uma multidão de pecados. Mas nós temos que ampliar o nosso olhar, o nosso entendimento e a nossa interpretação do que é o amor. Porque nós temos uma visão muito curta, muito materialista às vezes, muito pequena em relação ao amor. Pensamos que o amor é somente aquele sentimento que nos une às pessoas que também nos amam. Como, por exemplo, os nossos familiares, os nossos pais, os nossos companheiros, os nossos filhos. Isso é amor? Sim, isso é amor. Mas existem muitas outras formas de amar. E temos que ter um olhar muito amplo para entender que quando nós estamos, por exemplo, respeitando o nosso próximo, nós estamos amando ele. Respeito é uma das mais lindas formas de amar. Quando aquele nosso irmão não aceita a nossa ajuda, por exemplo. Quando aquele nosso irmão escolhe ir pelo caminho da direita e nós pelo caminho da esquerda. Quando aquele nosso irmão toma uma decisão que nós tomaríamos outra diferente. O nosso papel é sim amar esse irmão. E esse amar inclui orientá-lo, auxiliá-lo, se assim me for possível. Se não me for possível orientar, auxiliar, amar é eu rezar por ele, vibrar por ele, elevar meu pensamento ao alto e pedir: Pai querido, não posso mais fazer nada por essa pessoa. Não consigo, ou ele não me permite. Porém, por amor, eu envio a Deus o meu melhor pensamento e a minha profunda oração. Quantas pessoas sofrem porque querem ajudar alguém que ama e a pessoa não aceita ajuda, não quer mudar. E aí eu faço o quê? Trago aqui para o Joana amarrado à força? Você vai para o Joana fazer tratamento. Não dá.
Não dá. A pessoa tem que querer mudar. A pessoa tem que querer enxergar outras visões de vida. Mas nós amamos quando nós rezamos, vibramos, pedimos a Deus por essa pessoa. Quando nós respeitamos o caminho que essa pessoa escolheu seguir. Então isso é amar. Eu amo também quando eu cuido. Quando eu paro no meio do meu caminho e entrego a minha garrafinha de água para a pessoa que está ali na rua, no farol, porque está um dia muito quente. Esse meu cuidado de olhar e falar, acho que esse meu irmão está com sede. Não, eu vou entregar a minha garrafinha para ele. Isso é amor. Isso é amor, o cuidado com o próximo. Uma outra linda forma de amar, meus queridos, se chama ouvir, cuidar, acolher, amparar o outro e a dor do outro. Cuidado. Hoje muitas pessoas estão numa fase onde não tem mais tolerância para ouvir o outro. Pode ser por intolerância? Sim, às vezes por ansiedade. Às vezes por orgulho e egoísmo. Então, vive naquela situação, vou dar um exemplo para vocês que sempre acontece por aí, né? Eu chego aqui no Joana para minha querida amiga, minha irmã, a Rosângela, e falo assim, ai, Rosângela, olha, não acordei bem hoje. Dormi tão mal, tô com uma dor de cabeça. E aí a pessoa, ao invés de ter ouvidos amorosos, de ouvir às vezes somente. E se lhe for permitido no final falar, faça uma prece, vai ficar tudo bem. Ou melhoras, eu vou fazer uma oração por você da minha casa. Pronto, não tenho o que falar para ela, mas eu vou desejar o meu melhor. Tem pessoas que viram uma competição de sofrimento. Então, nós vira competição. Então, eu falo, eu não dormi bem essa noite. Eu nem terminei minha fala, o outro já começa. Você não viu nada. Porque eu tenho uma dor na coluna, faz um mês que eu não durmo direito, e não sei quem. E aí, vira uma competição de quem sofre mais. Isso é orgulho. Isso é falta de caridade, meus amores. Né? Você fala assim, estou preocupada, minha cunhada está com uma dor de cabeça, ninguém descobre o que é. E aí a criatura, encardida ainda, né? Não pode dizer que é de luz. Vira e fala assim, cuidado, hein? Meu vizinho começou com essa dor, depois desmaiou, infartou, morreu, 3 dias depois. Você fala, calma, eu só estou falando que estou com uma dor. Gente, isso é extrema falta de caridade, de amor com o próximo. Muitas vezes essas pessoas que estão passando por problemas só querem ser ouvidas, sem julgamento, sem comparações. Ela não está falando para que você compare com a sua vivência, com a sua dor, com a sua família. Isso é egoísmo. A pessoa só quer ser ouvida. Mas eu não sei o que eu falo para ela. Se você não sabe o que falar, pense, o que Jesus faria? Jesus ia dar o caminho? Falar, então você faça o A, o B, o C, vire à direita e vire à esquerda e ok, seu problema está resolvido. Não. Jesus ia falar o quê? Vai dar tudo certo. Que Deus te abençoe. Vamos rezar juntos. E tudo vai dar certo. Eu ouvi uma vez uma pessoa, ela trouxe muitas lamentações, muitas angústias, muito sofrimento. E realmente uma situação onde a gente já nem sabe mais o que falar. E naquela turbilhão de emoções, a única coisa que eu consegui falar foi, vai dar tudo certo, conte comigo. Essas 2 únicas palavras. Vai dar tudo certo, conte comigo. Confesso para vocês que eu falei isso até porque eu nem sabia mais o que falar no meio de tanta lamentação. E hoje essa pessoa fala
que o vai dar tudo certo trouxe uma esperança, uma luz, onde ela conseguiu realmente criar forças para superar. O que muda então? Muda a intensidade, o carinho, o amor que eu falo, vai dar tudo certo. Eu posso olhar para minha vizinha e falar só da boca para fora, querida, vai dar tudo certo. Tchau, bom dia, viu? Vai dar tudo certo, tá? Fica tranquila. Mas eu falei sem emoção nenhuma, sem sentimento nenhum. Até o bom dia, boa tarde. Né? A pessoa entra no elevador, entra numa loja, fala bom dia. Falou no automático. Falou no automático. Se falasse uma outra palavra também, não ia fazer diferença nenhuma. Agora você entra no elevador, entra num local, vê que aquela pessoa está com uma fisionomia não muito boa, está com uma cara às vezes de preocupado, de triste, de angustiado, de nervoso. Você olha bem e fala, bom dia. E junto com esse bom dia, você deseja que realmente o dia dele seja bom, seja ótimo, seja maravilhoso. Que Deus abençoe ele, que os bons mentores o envolvam em muita luz e tudo mais. É amor, é caridade. Você está ajudando muito essa pessoa. Então, meus amores, amar vai muito, muito além do amar aquele que também nos ama. Até porque isso não é mais mérito. Ah, eu amo meu pai, eu amo minha mãe, eu amo minhas filhas. Ok. No estágio evolutivo que nós estamos, isso é uma coisa natural. Agora, quando nós conseguirmos cumprir o amar aos nossos inimigos, que Jesus pede, que quer dizer o quê? Amar aquelas pessoas que muitas vezes fizeram o contrário disso, ou fizeram tudo o contrário para merecer isso. E eu vos amo da mesma forma. Amo respeitando, amo perdoando, amo desejando bem. E aí sim, nós estaremos aplicando o Evangelho de Jesus em nossa vida. Meus queridos e amados irmãos, do fundo do meu coração eu desejo que todos vocês que estejam passando por momentos difíceis, pelas tempestades da vida, que o amor de Deus, possa cobrir e envolver a todos vocês, para que todos possam conseguir melhorar os seus pensamentos, os seus sentimentos, as suas ações, e assim conseguirem enxergar o lado bom, o lado belo da vida. Porque todos nós temos muito mais momentos felizes, belos, do que momentos difíceis. Basta focarmos o nosso olhar naquilo que também é bom e belo. Um beijo no coração de todos vocês. Que Jesus os abençoe e até breve, se Deus quiser. Depois de termos recebido tantos ensinamentos, tantas palavras bonitas, vamos abrindo bem os nossos corações, emanando toda a amorosidade que nele existe. Vamos formando no centro desse salão um grande coração. Um coração com todas as nossas energias amoráveis. E entregando nas mãos da espiritualidade, que levará esse grande coração, colocará sobre o nosso planeta Terra. E esse grande coração se dividirá em milhões de coraçõezinhos, que cairá como uma chuva de bênçãos, inundando todo o nosso planeta Terra. Lavando o que tem que ser lavado, tirando tudo aquilo que é negativo, chegando até o coração dos homens que não têm Jesus no seu coração, levando amorosidade, levando ensinamento,
Levando, enfim, como a Mariana falou, levando a nossa amorosidade nos hospitais, nos leitos, naquelas criaturas que estão sofrendo porque tiveram perdas de entes queridos, naqueles que sofrem e naqueles que têm esperança. E assim, vamos agradecendo ao Pai por tudo que temos, por tudo que somos e por mais um momento de aprendizado. Que a luz do Mestre Jesus nos ilumine a todo instante. Que tenhamos todos uma semana abençoada. Que assim seja, graças a Deus.